Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos, vamos embora que Lucas Lima pode ser o cara que vai salvar o esporte do rebaixamento, meus amigos. Muita gente não vai acreditar, não, gente, isso é conversa para boi dormir, mas preste atenção que eu vou explicar e vou trazer números de Lucas Lima para vocês e vocês vão ver o quanto o Lucas Lima é decisivo e pode ajudar o esporte, meus amigos. Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Antes da gente conversar sobre esse questão aí de Lucas Lima, que é um cara decisivo, pode ajudar, eu me surpreendi também, tá? Quero conversar o seguinte com vocês, meus amigos. Eu quero que vocês olhem esses três lances, tá? Essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Dá uma olhada aí. O primeiro, que é do jogo contra o Bahia, que é aqui do lance de Igor Cariús, tá certo? O Igor Cariús pegou uma bola aí bem na ponta ali dentro da área, quase na pequena área e chutou cruzado, horrível. Isso aí é complicadíssimo, porque a gente precisa fazer gols, mas a gente tá criando oportunidades, tá certo? O segundo lance, que é esse do meio, horrível, cara. Esse lance aí, até agora eu tô sem acreditar que o nosso ex-melhor jogador, se é que existe ex-melhor jogador, que era Barleta, faz uma coisa ridícula dessa. Esse lance ele chutou para fora, um lance claríssimo de gol, tá bom? E o outro, isso aí é indiscutível, assim, não tem como falar, que é o terceiro gol de Léo Pereira, que Léo Pereira aí a barra livre, tá aí até marcando no lance aí esse... Dava para fazer o gol, ele chutou para fora. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, meus amigos. A gente tá vendo a evolução do esporte. O que me deixa triste é que hoje eu acredito que o esporte, se for investir em alguém, em algum jogador, eu particularmente, se fosse assim, Jackson, tem um jogador que você precisa contratar para o esporte, uma função dentro de campo. A gente tá precisando de lateral esquerdo, eu sei que a gente tá precisando de lateral esquerdo, com esse lance aí que a gente viu de Cariús. A gente tá precisando de um lateral direito também, que Matheus Alexandre melhorou, mas ainda não sinto tanta confiança nele. A gente precisa de pontas de velocidade, de centroavante, mas assim, de vários aspectos, tá? Tem até zagueiro também para poder ficar mais sólido a zaga, no caso de Ramon ou Thierry se machucar ou levar terceiro cartão amarelo, a gente não sofrer na zaga. Mas se disser assim, Jackson, tu vai pegar uma grana agora, uma grana, a gente tem aqui ó, 500 mil, 700 mil reais para pagar por mês a um jogador. Qual a função que tu contrataria? Meus amigos, sem sombra de dúvidas, eu contrataria um centroavante para o esporte. O esporte só precisa de um cara que saiba fazer gols. No ano passado, só para a gente lembrar, o Vitória não estava nessa situação que o esporte está. Mas assim, estava sem ganhar, estava numa situação muito complicada também no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, eles tinham um jogador, um tal de Alejandro, que era cada jogo, todo jogo ele fazia um gol. Era duas oportunidades, máximo duas oportunidades por jogo. Ele ia lá, fazia o gol, o Vitória segurava e ia lá e ganhava o jogo. E com essa pegada no segundo turno do Vitória, o Vitória conseguiu, meus amigos, escapar da zona de rebaixamento, ainda beliscou a Sul-Americana. Então hoje, o que eu vejo no esporte são jogadores esforçados, tipo Derek, Mateuzinho, esse Léo Pereira também muito esforçado, chega correndo, briga em campo, mas são jogadores de Série B. A gente precisa daquele cara lá na frente que faça gols, tá? É uma oportunidade, se ele puder, ele faça 2 gols. Mas a gente precisa ser travando. Então, eu não vou olhar para nada mais, tá? Eu só peço hoje ao presidente do esporte, a Daniel Paulista, aos dirigentes, quem é que faça a contratação dentro do esporte, que é uma zona, ninguém sabe quem contrata. Meu amigo, vá atrás de um centroavante. Não tenha pena de pagar 500 mil, 700 mil no centroavante, não. Não tenha pena, tá? Porque assim, dispensa. Agora, claro, não é tirar para deixar o buraco mais fundo do que já tá na Ilha do Retiro. Mas dispense. Seu Sérgio Oliveira, que tem um salário de 700 mil. Dispensa a Paciência, que não serve para nada. Esse Guinácio também, não sei, deixa no banco. Pelo menos no banco. Mas faça esse time do esporte, traga um centroavante para esse time do esporte. Porque o que a gente está precisando hoje é um cara que finalize.
A gente tem muito sim, tem oportunidades que não estavam sendo criadas com o Pepa, não tinha, essas oportunidades não estavam sendo criadas com Antônio Oliveira, muito menos com ele, e Daniel Paulista deu uma cara de caras que estão correndo. Deixa Derek um do lado, Mateuzinho do outro, deixa o centroavante ali, Nato. Um Nato, a gente conseguisse um Pedro Raul que encaixou no Ceará, a gente conseguiria ter mais pontos e ter uma probabilidade maior. E principalmente por número que eu vou trazer para vocês de Lucas Lima, tá? Que vocês vão entender porque ele pode sim ser o salvador do esporte. Mas também, meus amigos, outra atualização aqui rápida que eu quero trazer para vocês, outro assunto, na verdade, eu quero mostrar a tabela de classificação, tá? Eu sei que tá muita gente dizendo, a gente já caiu, e meu Deus, acabou o mundo, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que você, no fundo do seu coração, você acredita que dá, tá? Que dá para o esporte, se você estava nem aqui assistindo o vídeo. A gente sabe que a gente é rubro-negro, a gente confia, a gente só quer que corresponda em campo. Mas dá uma olhada nessa tabela de classificação hoje, atualizada, para a gente dar uma olhada na possibilidade, que é clara, tá? É clara, não é fácil, mas é clara, de o esporte escapar da zona de rebaixamento. Dá uma olhada aí. Amigos, como vocês estão vendo aí, o esporte não ganhou nenhuma. São 6 empates, eu sei, não é fácil. O meu ponto não é olhar para o hoje, tá? O meu ponto é olhar para o futuro, tá? A gente tem aí, o Sport tá com 16 jogos, aí tem Fortaleza que já tá com 17 jogos, tem o Vasco também que tem 16 jogos, mas o ponto que eu quero chegar é até o 16º. O Sport tá com 6 pontos e o 16º tá com 15, que tá fora. Jackson, a gente não ganhou nenhuma, tal, beleza, mas em relação à pontuação, a gente está a 9 pontos de sair da zona de rebaixamento. Claro que o time não está se ajudando, não está fazendo, mas bora olhar a partir de hoje. Se a gente encontrar esse centroavante nato, a janela está aberta. Ele pode chegar amanhã, pode chegar depois da manhã, vai depender da diretoria do esporte, tá certo? Mas bora lá, a gente está olhando aí, o 16º colocado que está fora é o Vasco da Gama, com 15 pontos, meus amigos. O Vasco está com 15 pontos e o Sport está com 6. Mas 3 vitórias e 3 derrotas dos caras lá, eu não tô dizendo que vai ser seguida, tá? Mas assim, ganhou um, eles ganharam também, depois a gente ganha outro, eles perderam. E assim, no meio do bolo, até a 30ª aí, rodada, a 30ª rodada, até a rodada 30, a gente vai conseguir, a gente ficar nesse bolo aí brigando para não cair, a gente tem uma grande probabilidade de não cair. É difícil porque a gente não tem uma vitória há mais de não sei quantos jogos, aí já perdi com 18 a 19, a situação tá ferrada, tá feiosa, mas o time vem evoluindo. O que a gente tá pecando é naqueles lances. Por isso que eu quis mostrar esse lance primeiro de bola, os gols perdidos de Cariús, gol perdido de Léo Pereira, gol perdido de Barleta. Então assim, a gente consegue, se a gente engrenar, pegar 2, 3 jogos, consegue. É impossível? Hoje eu não acho impossível. Por quê, Jackson? Não é impossível, a gente tá ali, não tá sem ganhar nada. Não é impossível, meus amigos. Pela questão, se a gente for olhar o time do primeiro semestre para esse time agora, é um time que tem mais correria. É um time que, tipo, o Botafogo ganhou do Sport e tal, vindo de um Mundial de Clubes, mas foi o gol no último minuto de jogo. Tá? Porque a gente perdeu muito gol lá também. A bronca do Sport é que não sabe fazer gols. A gente pegou o Vitória fora de casa e empatou. Qual foi a outra vez que a gente tinha empatado fora de casa? A gente pegou o Santos, no vacilo a gente não ganhou o jogo, mas a gente foi superior ao Santos. O Santos, depois do Sport baixou a guarda por não ter banco e não conseguiu. Contra o Bahia poderia ganhar, como eu mostrei a vocês, 3 lances claros. Eu tô falando aí que o Sport, nesses jogos que eu tô falando, o Sport perdeu aí no mínimo 9 pontos. Foram 9 pontos rasgados do Sport, principalmente contra o jogo contra o Vitória, que o Sport estava melhor, o Vitória foi lá e achou um gol. Aí depois o Sport empatou, estava melhor de novo, o Vitória foi lá e fez outro gol. E o Sport ainda conseguiu, mas se a gente tiver um equilíbrio melhor, a gente consegue. Consegue sim. Eu não me surpreenderia se o Sport pegar o Grêmio agora, o próximo jogo domingo, e ganhar do Grêmio fora de casa. Não me surpreende, porque o campeonato é um campeonato pegado. Não tem jogo agora que o Sport... Todos os times que vieram aqui nesse segundo semestre tiraram pontos da gente, suaram a camisa, meu velho. Não foi fácil, não. E você sabe disso. A gente tá com raiva de N coisas que aconteceram no Sport, de presidente, de jogadores fraquíssimos, como Sérgio Oliveira e outros. Mas o campeonato tá puxado. O campeonato tá puxado. O que falta da gente é finalização. Mas só para a gente encerrar aqui, já é para o outro ponto,
é o seguinte, não é nada de outro mundo. 9 pontos a gente sai da zona de rebaixamento. Claro que os outros times, volto a dizer, vão jogar e vão ganhar. O Vasco, o Vitória também. E se a gente for olhar para o Vitória está com 2 jogos na frente da gente. A gente está com 16, o Vitória tem 18 jogos. Então, assim, são pontos que a gente... Ah, contra o Flamengo, mas a gente puxa um ponto do Flamengo. E o Flamengo é o quê? O Vitória foi fora de casa, não, foi em casa ontem e empatou com o Palmeiras. Então dá sim, tá? Dá sim. Então o meu ponto é, precisa engrenar e o Sport precisa hoje de um centroavante. Quem quiser desacreditar, quer Série B, beleza, não concordo, mas entendo você. Mas hoje o Sport consegue sim escapar dessa zona de rebaixamento se chegar um cara matador. Com esses caras que a gente tá aí, que é muita correria e finalização não serve pra nada, Seu Barleta, Léo Pereira, o único que chuta gol e acerta o gol, mas mesmo assim é um jogador de Série B, é Derek, tá? Mas bora lá, beleza, Jex, tranquilidade total, entendi. E essa questão de Lucas Lima, por que Lucas Lima pode salvar a gente? Me explica melhor. Que a gente tá cobrando muito o Lucas Lima, mas ele também é um jogador que nesse mês de julho, com a modificação que o Daniel Paulista fez, ele melhorou muito, eu vou mostrar para vocês. Bora lá. Meus amigos, é o seguinte, como vocês estão vendo aí, Lucas Lima está em segundo lugar. Mas veja a matéria aí. Mais passes decisivos. Jogadores dos times da Série A por todas as competições em julho de 2025. Lucas Lima está em segundo lugar. Primeiro, Alan Patrick com 21 passes decisivos. Em segundo lugar, meus amigos, no mês de julho, tá Lucas Lima com 16 passes decisivos. Aí depois vem Nuno Moreira com 15, John 14 e Rodrigo Garro com 14 também. Mas vamos lá, e esse Nunes Moreira tá com 6 jogos. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte, Lucas Lima ele deu 16 passes decisivos. Passe decisivo é o quê? É o passe que tem possibilidade de o cara chutar em gol. Não é aquele passe claro de gol. Mas tem uma probabilidade do cara ir lá e finalizar bem. E a gente sabe que o Lucas Lima tem esse potencial. Principalmente com a chegada do Daniel Paulista, que tirou ele da ponta. Tirou o Sérgio Oliveira, que não estava fazendo nada em meio campo. Nunca teve passe decisivo nenhum, só tocava para trás. E deixou o Lucas Lima centralizado. Então, 16 passes decisivos de Lucas Lima. E os caras fazem o que fizeram aí na primeira imagem. Apesar que no jogo do Bahia, o Lucas Lima nem jogou. No jogo esse último jogo aí ele nem jogou. Mas o ponto que eu quero chegar é que em julho, ele com o Daniel Paulista, depois dos treinamentos, com a volta do Mundial de Clubes, Lucas Lima é o jogador mais decisivo que deixa o cara na cara do gol. Por isso que eu falei, a gente precisa de um centroavante. Ah, Jeff, mas Lucas Lima anda em campo. Ele anda em campo. Eu não estou dizendo que ele não anda em campo, ele não está se entregando. Eu esperei mais de Atencio, tá? Eu pensei que Atencio conseguiria fazer um jogo melhor. Claro que também precisa de ritmo de jogo, mas Atencio ficou um pouco abaixo de Lucas Lima. Essa é a realidade. Ele não jogou com tanto potencial, atrasou muito o jogo que dava para fazer aquele passe decisivo. E Lucas Lima é o cara que deixa os caras na cara do gol. E os caras simplesmente perdem. Então, Lucas Lima, para mim, é o cara que qualquer time aí que está brigando para não cair gostaria de ter. Um cara que deixa os caras na cara do gol. A gente só precisa acertar a diretoria do esporte. Preste atenção, diretoria. A gente só precisa acertar no centroavante. Ah, no Jackson, eu acho que não escapa. Meu amigo, futebol é futebol, já vi tanta coisa no futebol. Isso aí que o esporte tá passando não é nada de extraordinário, tá? Não a questão da situação de não sei quantos jogos sem ganhar, isso é histórico, isso é na conta da diretoria, contratações erradas. Mas eu tô falando de pontuação. A pontuação que o esporte tem hoje não é nada de extraordinário para escapar, não. Eu já vi clubes pior, Fluminense, quase caindo já 1% de chance do Fluminense escapar. O Fluminense foi lá e escapou. Teve a ajudinha do juiz? Teve a ajudinha do juiz. Mas o ponto que eu quero chegar é, Lucas Lima é um jogador muito importante pra gente. Em ponto final, ele dá passes decisivos, é números, tá? A gente tem que falar de números. Anda em campo, mas a gente precisa cobrar ele correr mais em campo. E se ele, sim, encaixar com qualquer centroavante inato que o esporte não conseguiu e precisa ir pro mercado atrás desse centroavante inato, Lucas Lima é o cara que pode fazer a gente escapar do rebaixamento. Você gosta ou não de Lucas Lima, mas os números estão aí. E eu acredito sim
que Lucas Lima tem um total potencial de deixar os caras na cara do gol, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, o que é que vocês acham? Você concorda ou discorda? Tamo junto e até a próxima.